No dia 29 de janeiro, estreou na Netflix o documentário The Greatest Night in the Pop, que conta aí os bastidores do grande dia da gravação da icônica música We Are The World. Se você gosta dessa canção, me acompanhe aí até o final desse vídeo, que eu vou te contar alguns detalhes sobre essa produção. Vamos nessa! O motivo da reunião dos astros. Antes de falar, de fato, do documentário em si, eu vou falar um pouco sobre a ideia de reunião dos astros, como ela surgiu, O ativista e ator estadunidense Harry Belafonte já havia sugerido um projeto de caridade, envolvendo artistas em evidência da indústria musical à época, e ele havia planejado, inclusive, doar arrecadações para uma organização chamada United Support of Artists for Africa. Mais fácil de entender a sigla USA for Africa. A ideia ela foi inspirada aí por Do They Know It's Christmas, do supergrupo britânico Band Aid. O empresário de mídia Ken Cragen, ele foi contratado aí pelo Harry Belafonte, pelo ativista e ator, que esse cara ficou responsável por reunir a equipe. Então ele convidou inicialmente o Lionel Richie e o Kenny Rogers para desenvolver o projeto. Bom, eles aceitaram participar do projeto e incluíram também o nome de nada mais nada menos do que Stevie Wonder, visando aí engrossar o caldo da campanha, E aí, para aumentar esse brilho de estrelas, se juntou a eles também o lendário produtor Quincy Jones. Ele assumiu aí a coprodução da canção. Em seguida, o Lionel Richie, ele convidou pessoalmente o nosso rei do pop, o Michael Jackson, que tinha acabado de lançar o seu álbum Thriller. Então, o menino Michael não só aceitou o convite de gravar, o convite da gravação, mas ele também quis participar da composição da canção, Então, ficou acordado aí que a parceria da música We Are The World seria entre o Michael Jackson, o Lionel Richie e o Stevie Wonder. No entanto, o último que eu citei, o Stevie Wonder, ele não ficou como coautor devido a outros compromissos de agenda na época. Cara, pensa, na década de 80 eles estavam estourados, então tinha mil coisas de compromissos para cumprir. Ele não pôde participar da composição de fato, então a autoria ela ficou sendo somente do Michael Jackson e do Lionel Richie. As primeiras reuniões entre os cantores, elas ocorreram. Os cantores eu digo só o Michael e o Lionel, tá? Ainda não chegamos na galera toda. Eles ocorreram lá em Ravenhurst, a famosa residência da família Jackson na Califórnia. Eles ficaram lá durante uma semana inteira, Os dois passaram noites trabalhando aí na letra, em ideias de letra e melodia da canção, desejando algo simples e também memorável, para pegar a massa, enfim, fazer o sucesso, que conseguiu, Bom, posteriormente, a irmã mais velha do Michael, ela afirmou à revista People que o Lionel Richie ele só escreveu alguns versos da faixa. Mas olha, vou te falar um negócio. Composição é uma coisa um pouco complexa, vamos dizer assim. Você não precisa estar inspirado para compor uma boa canção. A composição ela é muito mais um exercício do que a inspiração. Porém, às vezes a pessoa ela contribuiu ali com 1, 2 versos, ela pode entrar como parceira, Não existem regras rígidas para se determinar quem são os autores da música. Às vezes a pessoa entrou ali só com 2 frases no refrão e, bom, a galera que está envolvida no trabalho quer reconhecer essa pessoa como compositor. Ou não, tem trabalhos também que a pessoa às vezes até faz mais do que isso, faz um refrão inteiro, às vezes um verso inteiro, e ela não entra como parceira da composição. Isso é muito subjetivo, mas no caso dessa parceria, que ficou entre o Michael e o Lionel Richie, Bom, segundo a irmã do Michael Jackson, o Lionel Richie ele só escreveu alguns versos. Mas o Lionel Richie ele gravou 2 melodias principais para a música, E aí, posteriormente, o Michael Jackson ele pegou essas melodias e ele acrescentou a letra. Então, abre aspas aqui para o nosso rei do pop. Ele falou o seguinte depois, Eu amo trabalhar rapidamente. Fui em frente mesmo sem o Lionel Richie saber. Não consegui esperar. Comecei e terminei a noite com a canção já completa. Além da letra,
percussão, piano, cordas, né, a letra do refrão. Então Michael Jackson ele apresentou a demo pro Lionel Richie e pro Quincy Jones, e os dois ficaram impressionados, né, ficaram boquiabertos aí com a agilidade e facilidade de composição do Michael. Porém, a música ela só foi concluída de fato, totalmente revista, revisada, letra revisada. Então rola ajuste aqui e ali de melodia, né? Foi lá por volta do dia 21 de janeiro de 1985, né? O ano da gravação. Foi um dia antes, inclusive, da data marcada para gravação em estúdio, do dia 22, né? O primeiro dia de gravação. Um fato curioso é que a melodia da parte do verso ela é bom, não é tão semelhante assim, na verdade é um plágio praticamente, é muito igual, né? Ela se parece muito com a canção natalina Do You Hear What I Hear, né? A canção muito conhecida aí na voz da Whitney Houston. Então escuta aí pra vocês ouvirem a comparação, pra ver se é plágio ou não é esse negócio. O grande dia da gravação. No dia 22 de janeiro de 1985 foi marcada, né, a primeira noite de gravação lá no estúdio localizado em Beverly Hills, e estava repleto de músicos, de técnicos, de assistentes de produção, entre outros membros da equipe de cada um dos cantores que participaram, né? Ou seja, equipes dos 45 cantores. Imagina a confusão que estava nesse estúdio. Bom, inicialmente o Lionel Richie e o Michael Jackson, eles gravaram a voz guia, né, da canção e distribuíram a fita cassete para cada um dos convidados. Em 24 de janeiro de 1985, após um dia de folga, o Quincy Jones foi ele que distribuiu de fato essas fitas cassete para os artistas. Ele mandou para a galera com um seguinte recado, né? Ele frisou ali, mandou um recadinho na fita ali para o pessoal ficar ligado. Então vou aqui abre aspas aqui para o Quincy Jones, para o nosso produtor lendário aqui. Falou o seguinte: as fitas estão numeradas e não sei expressar o quão importante é não deixá-los sem este material. Por favor, não façam cópias e devolvam-na na noite do dia 28. Nos anos futuros, quando seus filhos perguntarem o que meu pai e minha mãe fizeram no combate à fome mundial, vocês poderão dizer orgulhosamente que esta é a sua contribuição. Fecha aspas aqui para o nosso grande Quincy Jones. Cara, olha o jogo psicológico que o Quincy, né, fez com a galera ali. Bom, para ser um bom produtor musical é totalmente possível, né, se você tiver um estudo técnico, boas referências. Se você tiver esses insumos aí, é um caminho relativamente fácil, porque conhecimento técnico é básico, é obrigação. Agora, ser um produtor musical genial como o Quincy Jones é, além de tudo, saber lidar com o emocional dos artistas. Geralmente, artista é muito sensível, né? Sempre com seu ego lá nas alturas. Não que todos sejam assim, mas muitos são assim. Muitos. Dos grandes, então, ouso dizer que a maioria. Bom, então entender e saber lidar com isso, trazendo boas soluções no momento certo, é extremamente difícil, né? Agora, para piorar tudo, imagina reunir 45 cantores, todos super estourados nas paradas nos anos 80. Cara, imagina essa saia justa. Ó, o Quincy Jones, ele foi o cara que conseguiu realizar isso, né? E o grande dia da gravação durou, o dia de 28 de janeiro, que foi o grande dia da gravação, ele durou 5 horas de gravação. Foi extremamente cansativo, né? Inclusive vale ressaltar aqui um momento do documentário, aliás, isso está no trailer, então não vai ser spoiler, tá? Quando os artistas eles chegaram no estúdio, tinha um papel lá na porta, escrito o seguinte: Check out your ego at the door. Traduzindo, confira o seu ego na porta. Quer dizer, verifica aí se o teu ego ele vai passar na porta, se você tem condições de se juntar aos demais que passarem por ali, né? Cara, fala sério, isso daí
É uma provocação linda, linda, linda. Pô, com certeza fez todo mundo que passou por ali refletir, né? Que passou o olho no recado ali, ficou rodando no HD ali, mesmo que no segundo plano, seja no bom ou no mau sentido. Porque, assim, se passou um artista ali que era muito prepotente, cara, ele pode não ter gostado, mas ele passou pela porta e se dispôs a estar lá no mesmo nível dos demais, gravando com todo mundo. Então, cara, isso é sensacional. É uma provocação e ao mesmo tempo um tapa de luva. Eu achei isso genial, né? E dá até pra ver em momentos aí do documentário que esses artistas com o ego um pouco mais inflado, como por exemplo, vou citar o próprio Stevie Wonder, que ficou notoriamente sentido. O cara, porra, ele ficou com um sentimento ruim ali porque ele não participou de fato da composição. Isso daí ficou no coração dele. E aí mostra nos trechos dele querendo mudar a parte da música, querendo, né, fazer mudanças drásticas no meio da gravação ali, que já não era o momento para isso, né? E também tem as cenas do Bob Dylan, né, que deixou bem visível e claro para todo mundo que ele não queria estar ali, né? Mas no final estavam ali os dois e gravaram as suas partes e fizeram história, né? Bom, agora falando um pouco mais sobre ego no ambiente do estúdio, isso é muito legal, né? Quem me conhece de perto sabe que eu não curto muito apresentação ao vivo, fazer show, porque assim, o show, ele tá montado, ele tá roteirizado, ele tá ensaiado, tá tudo preparado para dar certo pro entretenimento do público, né? Agora, a gravação, que é o que eu adoro fazer, pode até ter planejamento. Aliás, é bom que tenha planejamento, né? Para poder ganhar tempo. Mas quando você aperta o REC, meu amigo, ó, aquele grande ego inflado que se apertou para passar na porta, ele vai ter que mostrar o seu tamanho, né? Porque naquele momento ali, ó, gravando na frente de profissionais capacitados, profissionais que se conversam, porque estão inseridos no mercado, né? Meu, para te queimar é um pulo, então não adianta você ser arrogante, você tem que estar ali respeitando a posição de cada um, você tem que entender que música é coletividade. O trabalho musical, no final, é um trabalho coletivo, né? Ele pode até ter o seu nome artístico ali estampado na capa do disco. Hoje em dia nem tanto, hoje em dia tem muita produção independente, mas antigamente, que era tudo atrelado à gravadora, você tinha cantores solos com seu grande nome estampado na capa, mas existia uma equipe gigantesca por trás, né, preparando esse artista para ser um gigante para o público. Então, a música, no final das contas, é um trabalho coletivo, é um trabalho de time. E para fazer esse jogo funcionar dentro desse time, você precisa de um bom técnico, do professor do time, né, que é o produtor musical. Ele é que vai fazer cada um respeitar a sua posição, cumprir o seu papel, né, e fazer com que tudo dê certo no final. E falando, né, em equipe, né, vamos trazer outra qualidade inerente ao excelente produtor musical, é saber escolher as pessoas certas para as suas posições, para as suas respectivas posições. E mais uma vez, o Quincy Jones, ele brilhou, deixou uma lição linda pra gente aí, porque, assim, vou citar um cara que ele chamou um profissional que conseguiu, imagina, você tem 45 big estrelas da década de 80, o cara conseguiu organizar todas essas vozes dentro do arranjo. E eu nem digo de forma harmoniosa. Eu acho que foi de maneira... Foi perfeito. Foi perfeito. Esse cara é o Tom Baller, ou Tom Baylor. Tem uma trema no Azinho aí, eu não sei como é que funciona a trema no A em inglês. Chama ele de Tom Baller. Ele era cantor, compositor, ainda está vivo, né? Trabalhou como arranjador de coral, trabalhou com muita gente grande. E aí o Quincy Jones resolveu contratar ele para fazer o arranjo vocal da música We Are The World. E ele também trabalhou em diversas trilhas sonoras no cinema. Eu até vi um vídeo do professor de canto aqui, Brazuca, o Leandro Voz, exaltando a figura do Tom Baylor. E eu concordo com ele, porque se você tem um trabalho, uma grande produção, com grana para investir, cara, a primeira coisa que você tem que pensar em investir, ainda mais tratando de gravação ali, é um bom arranjador, um preparador vocal. Arranjador / preparador, né? Faz toda a diferença no trabalho, toda a diferença. E isso ficou muito claro no documentário, né? Afinal, se a gravação ela durou 5 horas, foi graças a esse cara. Porque pelo tamanho do time e do problema, era para ter durado muito mais, muito mais.
Porra, hoje em dia você grava em softwares digitais aqui, você já chega onde você errou, você corta, você apaga. Naquela época, meu amigo, era fita. Então cada erro era no mínimo 5 minutos, porque você tinha que rebobinar essa fita. Então pensa, 5 horas foi pouco. Ele conseguiu organizar e fazer tudo isso dar certo. Né? Isso era só um dos pequenos problemas técnicos, ainda tinham outros, né, equipamentos analógicos que poderiam dar outros problemas maiores. Enfim, We Are The World, ela marcou a nossa história, é um episódio incrível, realmente uma logística impossível com a nata dos astros da década de 80 que aconteceu, uma reunião grandiosa como essa, ainda mais hoje em dia com os artistas super pulverizados pelos streaming da vida, certamente nunca mais vai acontecer. Bom, se você concorda aí com essa afirmação, é minha opinião, eu acho que não vai acontecer mais, não vai ter mais um grande artista como Michael Jackson, grandes artistas que enchem estádios durante as turnês. Se você concorda com isso, fala aqui nos comentários se você está comigo, se não, também pode me esculachar aqui e falar o que você acha, não tem problema, eu também estou aqui para aprender, não só criar o conteúdo, mas também é legal trocar uma ideia, né? Então, deixa o teu like maroto aí, que me incentiva demais, ajuda o meu canal. Se inscreve se você não for inscrito. E fique na paz de Cristo. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.